Iniciando, vamos começar com a nossa oração, agradecendo por estarmos aqui hoje, reunidos, em nome do nosso Mestre Jesus, do nosso Criador. Agradecemos aos nossos mentores, aqueles que estão sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos orientando. Agradecidos por nos terem trazido aqui em segurança. Que possamos hoje ouvir os ensinamentos dos Espíritos, possamos refletir, internalizar em nossos corações, nossos pensamentos, nossas atitudes. Pedimos a proteção dos mentores desta casa, aqueles trabalhadores que estiveram aqui mais cedo, os trabalhadores no plano espiritual, aqueles aqui no plano físico. Vamos mantendo a energia desta casa, para que possamos de fato ajudar aquelas pessoas que necessitam, aqueles que vêm aqui em busca de boas palavras, boas energias, que todos saiam daqui melhores do que aqui chegaram. Que assim seja, graças a Deus. Ok, o tema de hoje, para quem não viu, é o Livro dos Espíritos, capítulo 9, da pluralidade das existências, né? E aí, esse é um dos temas principais do Espiritismo, né, que a gente trata no Espiritismo. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação, né? Foi assim que Kardec começou a codificar, né, aquilo que ele estava aprendendo com os Espíritos através do seu exercício, né, de colher perguntas, colher respostas, validar essas perguntas, validar essas respostas através de múltiplos espíritos e aí formar o Livro dos Espíritos através daquela condição de perguntas e respostas que todos nós conhecemos. O capítulo 9, que trata da pluralidade das existências, é exatamente o que trata do princípio maior do Espiritismo, que é a reencarnação. Né? Então, quando a gente fala pluralidade das existências, é exatamente para explicar que nós, como espíritos, vamos encarnar várias vezes, né, como um processo de melhora. Então, é isso que trata esse capítulo. E o princípio da reencarnação não foi inventado pelo Espiritismo, né? Ele já era conhecido, aderido por outras culturas muito mais antigas, né? Então ele só foi trazido de uma forma talvez um pouco mais explícita, mais clara, com exemplos, com explicações na época de Kardec, que também já faz um bom tempo, né? A gente está falando de 2 séculos atrás. Bom, então a gente sabe, dentro do conhecimento que a gente tem, nós não temos a verdade completa, né? Nós temos uma verdade que é aquilo que foi nos passado, que a gente tem capacidade de assimilar, que nós somos espíritos e temos vidas corpóreas nesse momento aqui no planeta Terra, né? Em várias encarnações, em sucessivas encarnações, para nos ajudar a desenvolver. Então, o que esse livro, esses ensinamentos trazem é que tudo isso são oportunidades, não castigos, né? Existem algumas culturas que encaram isso como se fossem castigos. Esses não são castigos, são, na verdade, oportunidades para a gente reparar alguns erros passados e desenvolver nossas virtudes, progredir. Então, no Livro dos Espíritos, os Espíritos deixam bem claro, ninguém vai evoluir, né? Você pode, no pior das hipóteses, estacionar, que é o que a gente muitas vezes a gente brinca, né, dentro das nossas palestras ou mesmo nos treinamentos. Se você estacionar, é ruim para você, ou seja, se estacionou, você não está evoluindo. Então é isso que o Espiritismo traz. E a cada nova existência, ou seja, a cada nova encarnação, o Espírito dá um passe adiante para o progresso dele próprio e muitas vezes, obviamente, para ajudar as pessoas ao redor, e a gente vai conversar aqui alguns casos desses também. Por que a gente reencarna, né? O objetivo da reencarnação é, como eu falei, o aprendizado, expiação de erros passados, algumas vezes, desenvolvimento moral, aperfeiçoamento espiritual, né? Como espírito,
onde está o nosso aperfeiçoamento? Na alma, no espírito, né? Não é no corpo físico. E muitas vezes cumprimento de missões, né? Quantos casos a gente já ouviu de espíritos que a gente entende como muito evoluídos, que vieram, encarnaram aqui com missão. Um deles, ou seja, o mais conhecido dentro da nossa cultura, foi Jesus Cristo, né? Ele não deixou de ser um espírito, ele também é um espírito, num nível de evolução muito maior que o nosso, com certeza, mas também em evolução ou com uma missão para ser cumprida. Sem a reencarnação, e é isso que o Espiritismo prega, não teria como a gente explicar uma série de coisas, né? E a gente vê em vários livros, dentro da literatura espírita, dentro da codificação, por exemplo, como você explicaria sofrimento de crianças, né, que sofrem por alguma razão desde o nascimento? Aí vem o nosso entendimento dentro do Espiritismo, porque há uma necessidade para aquele espírito que encarnou passar por alguma situação para o seu desenvolvimento, para o seu progresso, e muitas vezes, ou se não quase todas, para também auxiliar alguém que está próximo daquele ser, daquele espírito, a também se desenvolver. Normalmente a gente pode falar dos parentes, dos entes próximos, que também passam por situações, seja de sofrimento pela perda, ou por vidas que foram bem difíceis, né, para manter aquela criança. Então, a reencarnação também explica algumas dessas situações. Outro ponto muito comentado é a desigualdade social. Por que uns sofrem tanto, né, em termos sociais, seja pela pobreza, seja pela situação em que vivem, e outros não? Qual será a diferença? Esses que não são melhores, são piores? A doutrina espírita explica isso. Aquilo faz parte de alguma missão ou de alguma coisa que foi necessária para aquele espírito se desenvolver. Seja para ele desenvolver o orgulho, que ele teve muito grande numa outra encarnação, ou o contrário, para que ele possa também ser testado, exercitado para aquele momento em que ele vive numa situação melhor. Então, não existe uma regra, mas a gente sabe, através daquilo que a gente acredita e aprende com os espíritos, que tudo existe um porquê, né? E que enquanto a gente está aqui como espírito encarnado, né, a gente não lembra, a gente não sabe, e também nesse capítulo explica o porquê disso, qual é a razão da gente não lembrar, muitas vezes não lembrar. A gente, óbvio, sempre vai entrar nas exceções, né? Por que alguns espíritos nascem com muitos talentos e outros não? Né? Quantos casos a gente ouviu? Não precisa nem ser o caso do menino que a gente viu ali no documentário. Vamos pegar mesmo talentosos, virtuosos do passado, que a gente sabe comprovadamente na história, como Beethoven, Mozart, quando muito jovens ainda, 5, 6 anos, já tocavam piano, já tinham uma desenvoltura. Tem casos recentes que a gente vê em vários livros, de menino com 3 anos começa a tocar piano e nunca aprendeu. Como é que pode ser isso? Como que você explica? O que o Espiritismo explica, de uma forma bastante coerente, é que muito provavelmente esse espírito, ele tem isso, né? Lembra que a gente aprendeu dentro do Espiritismo que tudo que a gente aprende aqui em termos morais, de conhecimento, vão ser levados, né? A gente não vai perder, a gente vai perder só o corpo, né? Então isso, essa carga de conhecimento, de desenvolvimento moral, vai se mantendo ao longo das suas várias encarnações ou da pluralidade das existências. Cada espírito, né, em cada existência, ele traz o seu próprio histórico evolutivo. Você não perde tudo. Possivelmente a gente esquece da maior parte das coisas, mas inconscientemente, essas coisas que a gente tem moralmente gravadas dentro do nosso espírito, né, com o nosso espírito, a gente traz à tona em alguns momentos da nossa vida. Seja em situações, muitas vezes, de estresse, de situações de perigo, essas coisas vêm à tona mais fácil. Por quê? Porque é o momento que o seu espírito passa por um relaxamento ou por um choque maior, e muitas vezes essas coisas acontecem. Existem vários casos, não me lembro o nome agora da literatura, de situações de pessoas que nunca sentiram nada, nunca tiveram nada e passaram por uma situação muito difícil na vida, por um choque muito grande, e dali para frente começaram a desenvolver um certo nível de sensibilidade maior, que a gente chama dentro do Espiritismo da mediunidade, porque todos nós temos, só que ela se aflora em alguns momentos da nossa vida.
E aí isso explica também algumas pessoas que após 50, 60 anos de idade de vida nesse planeta que começam a desenvolver alguns níveis de sensibilidades maiores. E nunca desenvolveram quando criança, ou não perceberam, né? Então existem vários casos que são explicados também por isso. Esse capítulo trata também sobre a justiça divina e a igualdade, né? Quando eu falei, por que uns nascem pobres, outros não, por que uns nascem com problemas sociais ou problemas físicos, outros não, tudo isso, esse capítulo, né, do Livro dos Espíritos traz também algumas respostas em relação à justiça divina e à igualdade. Se a gente acredita, né, em Deus como Criador, como tudo que a gente fala, né, que a gente prega, ele é justo, então todos têm chances, né, têm oportunidades de voltar de novo. Não é castigo, é oportunidade. Se ele é bom, né, que a gente fala que ele é justo e bom, nenhuma falta é eterna. Ou seja, ele sabe perdoar. Nós seremos perdoados. Então aquilo que a gente cometeu de falta hoje, a gente vai ter oportunidade amanhã de tentar resolver. Como? Tem várias maneiras, né? Muito provavelmente fazendo bem, em dobro, né? Para conseguir compensar aquela sua falta, mas não com punição. Deus é imparcial, ou seja, todos começam simples e ignorantes, que é essa ideia do nascimento, né? Que você vai passar como criança, né? Vai se desenvolver moralmente com a família e tudo mais, e se desenvolver naquela sua encarnação dentro de acordo com um plano que foi feito muitas vezes, não esquecendo também, a gente já falou em outras palestras aqui, o livre-arbítrio e tudo mais. Então, não existem privilégios eternos, né, dentro desse conceito, desse Deus que a gente conhece, que acredita, nem condenações definitivas. Que isso lembra até, teve algum tempo a gente tratou desse assunto, tinha aquele conceito de que você ia para o inferno, né? Se você cometesse alguma coisa, você ia para o inferno e nunca mais saía de lá. Isso era um problema. Estou falando de séculos atrás, do entendimento religioso. Depois veio uma outra coisa e falou, não, peraí, a gente tem que pensar em alguma coisa, porque isso não pode ser eterno. Aí criaram a ideia do purgatório. Então você passa por uma apuração e que você tem ainda uma chance de... Você viu, esse conceito não vem da nossa religião, vem do próprio instinto do ser humano. Seja de diferentes religiões, a gente vai ver esse conceito aparecer de alguma forma. Que não pode ser só acabou, eu fiz, não fiz... Não. Então o Espiritismo trouxe isso muito claro, que era uma crença já de muitas outras culturas, não, religiões muito, muito antigas, sobre a reencarnação. E sobre o esquecimento do passado, né? Por que a gente esquece o passado? Por que a gente não lembra das vidas anteriores? Aí alguém fala, não, tem casos que não tem as exceções que lembram, e deve ter um porquê também, por que essas pessoas lembram em algum momento da vida, em alguma situação. Mas o esquecimento ele é necessário por quê? Evitar perturbações emocionais. Imagina se a gente soubesse tudo que a gente fez na outra encarnação, e se fosse alguma coisa bem ruim que a gente fez. Aí você vem pra cá, é colocado no meio de uma família ótima, que te cria da melhor forma possível, dentro das limitações que aquela família tem, você cresce com moral, tudo, e aí você lembra que você fez coisas muito ruins. Isso poderia desequilibrar emocionalmente, moralmente, né? Mentalmente uma pessoa. Permitir também que a gente tenha recomeços realmente sinceros, porque também se eu lembro tudo que eu fiz, me colocam como filho do Cleiton no nascimento. Aí o Cleiton me matou na outra encarnação, né? Vamos fazer uma não coisa pode contar aqui. essas Não coisas. pode. Aí eu falo, aí eu sei disso, falo, Cleiton, você lembra disso aí, né? Qual é a razão de você saber disso, né? Ou de não saber, né? Justamente é uma forma protetória, né? Existe essa palavra, de proteger, né? Para proteger mesmo que o espírito, se ele tiver que se desenvolver, ele vai desenvolver por próprios méritos, né? Através de um recomeço, sem ter essa noção. Evitar orgulho ou vingança também, que é mais ou menos o exemplo que eu dei agora, e facilitar essas novas relações, né? A gente já falou aqui algumas vezes que os maiores desafios não estão entre amigos, conhecidos do trabalho, os maiores desafios estão dentro de casa, com os nossos familiares, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo. É ali onde estão os maiores desafios. Então, se eu soubesse tudo o que aconteceu em algum momento das minhas vidas, das minhas encarnações, isso talvez me
impediria do meu progresso e do progresso da minha parceira, do meu parceiro, do meu pai, da minha mãe, e assim vai. Então é aí que o Espiritismo explica essa questão do esquecimento. Embora, eu falei já, mas vou só reforçar, embora a gente não lembre, né, conscientemente, trazemos tendências, aptidões e inclinações que refletem no passado espiritual. E aí vai desabrochar em algumas pessoas, outras não, alguns talentos, algumas situações específicas que vão, vez ou outra, aparecerem nas nossas vidas, né? Aí esse capítulo trata também sobre as relações e encontros, né? Como eu falei agora, tem as relações e encontros através de familiares, né? Afetivos, e o Espiritismo explica que isso não é acidental. Quando nós estávamos lá, de alguma forma, com uma consciência maior da nossa necessidade, né? A gente fala que no mundo da erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, quando você não está encarnado, você tem algumas possibilidades que a gente não tem aqui como encarnado, porque o nosso ambiente material, o corpo físico, nos impedem de ter essa claridade maior. Quando a gente está lá, né, não estou falando daquele cara que acabou de desencarnar, não, estou falando de um cara que já está lá, está esperando um momento para um dia poder encarnar novamente. Ali, algumas coisas já são acordadas. Olha, você vai vir como meu pai, você como minha mãe, a gente vai, porque a gente tem uma coisa que a gente precisa resolver, alguma coisa que aconteceu. Então é isso que o plano espiritual explica. É muito complexo, né? Não é uma historinha só, e a gente vê até nos romances espíritas, né? Psicografados, contando histórias bem interessantes, de às vezes 3, 4 histórias diferentes que têm uma ligação, em algum momento elas se conectam dentro de um período, dentro de uma vida, dentro de um ciclo de várias famílias, por exemplo. Então, isso é muito comum acontecer porque essas relações foram trabalhadas antes da gente vir aqui, antes da gente reencarnar. Então, a gente vê espíritos afins reencarnando juntos, né? Desafetos que podem se reencontrar para reconciliação, a família, né? Como realmente ali, a gente fala o laboratório mesmo, né? O momento ali onde o espírito tem a maior chance de se desenvolver. Não é à toa, porque foi colocado com pai e mãe. Normalmente, né, pai e mãe são os que têm o maior sentimento de amor por aquela pessoa. Eu poderia dizer que eu tenho muitas pessoas que me amam, mas duvido que alguém me ame tanto quanto a minha mãe me ama. Isso é a maioria dos casos, né? Obviamente não todos, mas é a maioria dos casos. Por isso a família é tão importante. E aí, a reencarnação, como eu falei lá no começo, ela é importante para o progresso, certo? Sim ou não? Sim. Tá, isso está claro para todo mundo. O espírito, ele não retrocede, não vai perder alguma coisa, a gente não... E de novo, né? Existem culturas que acreditam também na reencarnação, que eles acreditam que a gente pode reencarnar como seres diferentes. Por exemplo, eu era um humano e depois eu posso reencarnar como um animal. No Espiritismo não existe esse entendimento. No Espiritismo existe sempre o entendimento do progresso. Eu posso ter sido sim um animal em milhares de encarnações passadas, hoje como homem, como hominal, o meu progresso como espírito vai ser nesse nível para cima. Ok? Então, quem está certo, quem está errado, não se discute, é simplesmente entender o que os espíritos passaram para a gente, aquilo que a gente acredita, e respeito também outras religiões ou culturas que entendem um pouco diferente, né? Quem tem a verdade, acho que não faz muito, não é o mais importante. Então o espírito não pode retrogredir, né? Acho que é retrogredir. Retrogir não. Retrogredir. Sem ser progredir, né? Mas ele pode estacionar. Como que a gente está? Esse é o maior perigo. Porque a maioria de nós estaciona em algum momento. A gente acaba estacionando pela preguiça do desenvolvimento, pela preguiça de fazer algo melhor, pela preguiça de se melhorar, pela preguiça de ajudar a outros a se melhorar. Isso é estacionar. A partir do momento que você perde sua crença em algum momento da sua vida, e todos nós passamos por algum tipo de coisa diferente que pode causar um estacionamento, mas não para baixo, sempre estacionar, ou
vai, através dessas experiências, melhorar e progredir. Então, e esse progresso não é limitado, né? Ele só vai ser limitado sem o correto, a correta aplicação disso. E se fala dentro do Espiritismo que o desenvolvimento na Terra, né, como encarnado, ele te ajuda a acelerar esse processo. Porque você, justamente como espírito na erraticidade, você tem mais consciência. Aqui você pega essa consciência, ou seja, o tijolinho que você constrói aqui sem saber que ele vai ter o valor X, né, porque você não tem essa consciência, ele vale um pouquinho mais. Então é uma analogia que eu faço, né? Por isso que a chance na Terra é tão importante. E às vezes a gente, por mau entendimento, acha, eu tô aqui, tô só de passeio mesmo, vou ficar de boa, uma hora eu vou embora mesmo, e lá eu continuo desenvolvendo também, né? Na erraticidade a gente também se desenvolve como espírito, mas a oportunidade muito grande, pelo menos pelo que os espíritos nos trazem, é aqui, por causa dessa questão da inconsciência do que você está fazendo aqui, né? E aí, nesse capítulo também fala sobre as consequências morais da doutrina, né? A crença na pluralidade das almas, né, da existência, ela traz uma responsabilidade pessoal. Porque se eu tenho consciência disso, se eu acredito nisso, eu não vou querer ficar estacionado. Eu vou querer fazer um pouquinho mais, né? Ainda mais a hora que eu tomo essa consciência, né? A gente fala, o problema do espiritismo, que muita gente às vezes acaba se incomodando um pouco, é porque você ganha essa consciência e ela não sai mais de você. Ela não sai mais. Você pode fazer o que você quiser, vai voltar uma hora, isso vai voltar na sua cabeça. Eu aprendi isso aí, agora está me corroendo aqui. Por bem, né? Mas é uma coisa que acontece muito. Essa pluralidade também te traz o quê? Esperança, né? Você sabe, se Deus é bom, se Deus é justo, me deu essa oportunidade, eu tenho essa oportunidade, eu tenho esperança, não estou tão bem hoje aqui, mas eu vou ficar melhor, eu vou ser melhor, né? A paciência diante das dificuldades. Você sabe, se eu estou passando por isso, e aí é o que a gente fala no Espiritismo da resiliência, né? De você entender, aceitar algo que está te acontecendo que possivelmente não é bom nesse momento, mas você sabe que você vai passar. Você sabe que com a resiliência você consegue sair dessa em algum momento. Então, muita gente confunde a resiliência que a gente fala no Espiritismo com se acomodar. Não, isso não. O Espiritismo não prega isso, ele simplesmente prega a você entender o que está te acontecendo, aceitar, mas continuar trabalhando para sair daquilo. Não é aceitar e ficar esperando que Deus vai vir te salvar, porque Ele não vai nesse momento, Ele está esperando você crescer, Ele está esperando você andar, você conseguir se movimentar. Então é isso que a doutrina explica. Acabei de falar, mas a compreensão do sofrimento, então a gente tem uma melhor compreensão do sofrimento. Não significa, eu sou espírita, eu não sofro, perdi o meu filho, mas não sofro, ou perdi minha mãe, todo mundo sofre. Só que você vai ter uma melhor compreensão disso. Por que isso acontece? Você começa a entender um pouco melhor isso. Que não é porque Deus é injusto que Ele tirou um ente querido da gente. Tirou porque era o momento. Porque aquela pessoa precisava passar por aquilo. E você também precisa também passar por esse momento para aprender a lidar com isso. Então é isso que o Espiritismo traz. Perdão e reconciliação, né? De novo, se a gente acredita em tudo isso que eu falei aqui da reencarnação, de que a gente tem uma combinação no plano espiritual, de que a gente vem para melhorar, vem para evoluir, precisa passar por algumas coisas. Se eu não perdoar alguém, o que vai acontecer? Eu vou voltar mais umas vezes até eu conseguir aprender a perdoar. E Jesus falava isso, né? Perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Já perdi as contas, como é que é isso aí. Mas é isso. Então, a doutrina espírita traz isso bem forte e, mais uma vez, final, elimina justamente essa ideia da punição, né? E, na verdade, troca essa ideia da punição por uma educação contínua, ou seja, o desenvolvimento contínuo. Eu sou uma criança, vim aqui, aprendi mais um pouquinho, vou voltar, vou aprender mais um pouco lá, volto agora eu entendi um pouco melhor, e põe lá de novo que agora eu quero consertar essa parte aqui que eu não consertei ainda, né? Porque não dá para fazer tudo de uma vez, né? Tiveram poucos caras aqui na Terra que conseguiram esse nível de perfeição. Tudo bem?
E aí eu separei algumas perguntas aqui só para a gente poder refletir, né, nos momentos finais. O que a gente faria, né, se tivéssemos apenas uma vida? O que vocês acham? Morria. Como seria, né? As desigualdades do mundo. Seria extremamente estressante. Estressante. Mas quanto tempo seria essa vida? Ah, depende. Mas assim, se a gente tivesse uma vida só, né? Vamos supor que a gente tivesse essa consciência e isso fosse uma verdade. Eu só tenho essa vida, tudo que acontecer aqui é agora e acabou. Como seria a nossa consideração? Seria justo? A gente conseguiria ter explicação para as coisas? Qual seria tudo resultado do acaso, né? Sem nenhuma ligação de nada? Como que vocês imaginam que seria a nossa vida? Alguém gostaria de... Eu tava pensando nos dois extremos. Um vira Breaking Bad, o cara vai pular de paraquedas, toda essa coisa, já tem uma vida só. E o outro vai ficar preso dentro de casa, pensa assim, meu Deus, se eu perder essa vida aqui, eu não vou ter mais noção. E aí no meio vai ter um milhar de pessoas, hora pensando uma coisa, hora pensando em outra. E eles pensando, será que eu estou aprendendo tudo o que eu poderia? Será que eu amei tudo que eu poderia? Será que eu vivi tudo que eu poderia? Eu acho que é isso mesmo. A doutrina espírita ela traz uma grande oportunidade para a gente refletir sobre isso, né? E nunca ficar estacionado mesmo, porque estacionado é o pior. E sobre o esquecimento do passado, você gostaria de lembrar de todas as suas vidas passadas? Alguém que gostaria? Vocês acham que ajudaria a evoluir mais rápido? Não. Reflexão, não tem certo ou errado. Fica um manual, tá? Você ia fazer isso aqui. Não, o manual ok, mas não sabia o que Mas o fazer. manual teria que ter o que você fez nas outras. Como é que você vai saber o que você fez nessa? Você acha que seria bom então? Ah, eu acho Para que você? sim. Melhor não Não, eu acharia, mano. Quer dizer que é pra todo mundo. Claro, não dá para todos, né? Mas acontece, né? Tem algumas pessoas que lembram e algumas ajudam porque ela com aquilo consegue trabalhar, outras acabam sendo mais atrapalhadas, né? Então é só uma reflexão, né? E se lembrássemos de todos os erros cometidos, né? Talvez entrasse numa depressão, né, Bárbara? Já foi, né? Já foi. Sobre a relação de família, como eu falei aqui, alguém acha que nós só temos laços biológicos, são totalmente biológicos, são espirituais e planejados, né? Ou coincidência da vida? Qual a opinião? Espiritual, né? Espiritual. Também. Espiritual. Muito Só espiritual. Só também. esperamos que quando for pro outro lado lá não seja, né? Até agora eu tô acreditando nisso aí. Perfeito. É uma reflexão mesmo, né? Porque isso nos ajuda, isso nos ajuda a reforçar a nossa crença, né? Será que eu estou realmente indo para uma linha correta? O Espiritismo ele nunca coloca algo como totalmente certo, ele coloca para reflexão, para você internalizar aquilo. Porque se não for verdade para mim, no fundo, em algum momento eu vou renegar aquilo. E acontece com algumas pessoas, né? Sobre o sofrimento, né? Diante de uma dificuldade, o que vocês costumam pensar? Por que isso está acontecendo comigo? Para que isso está acontecendo? Isso é injustiça, né? Não é comum a gente ver essas frases? Sim. Quantas pessoas, né? Eu mereço. Será que eu mereço? Por que comigo? Por que eu que sou tão bom? Né? Por que eu errei uma nota no dia do show, eu que treinei tanto e saí tanto? Não tem Uma nota? Junto comigo, né? Tem essas coisas. Por que está acontecendo comigo? Isso é mais comum, obviamente, esse tipo de desespero, de reflexão, quando a gente sofre alguma coisa realmente muito grave, né? Aquela mãe que perdeu o filho, ela passa por algum momento, infelizmente, a crer que Deus não estava lá, né? Porque aquilo não é justo. E a gente também não pode julgar isso, né? Porque são sentimentos que são muito fortes, né? Eu não consigo imaginar passar por isso. Só acontecendo mesmo que você vai conseguir ver o nível de sofrimento que você pode passar, né? Então, a pluralidade, ela te ajuda a entender também esses porquês das coisas, para que, né, a gente começando a ter um pouquinho mais de entendimento disso, possivelmente vai ajudar, né? Eu posso dar um exemplo meu, pessoal.
Eu fui casado, antes de eu casar com a minha esposa atual, que já está há mais de 20 anos, e como todo mundo acredito que se divorciou, passou por uma separação, existe um momento de reflexão, né? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado, né? E eu tentando acertar, fazendo tudo certo, do meu entendimento. Você passa por aquela reflexão, o que mais que eu poderia ter feito, né? Se isso está dentro do meu plano. Ué, mas quem é que sabe o plano? Eu não tinha essa consciência. Será que o plano não era passar por isso mesmo? Né? Então, quando eu passei por isso, eu estou dando um exemplo real, eu fiz essa reflexão e entendi, não, isso está acontecendo é porque era para acontecer. Deixa eu passar por esse momento da melhor forma possível. Também vai ser difícil para mim, vou analisar, mas vou passar por isso e vou vencer. Aí eu tô mais de 20 anos com a minha segunda esposa e não estou pensando na terceira, tô bem com a segunda. Né? A responsabilidade aí. Mas não significa que ele tá pensando em continuar. É verdade. Faz sentido. Exato. Mas o que passava pela minha cabeça, deve passar por muitos, é a responsabilidade que você tem, né? Porque se eu souber o que vai me acontecer, eu vou pensar, opa, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Agora, e se você soubesse que voltará à Terra em outra existência? Você tem certeza sobre isso? Que você viveria, vamos dizer, exatamente igual você está vivendo agora? Vocês acham que seria com maior responsabilidade ou com mais pressa para aproveitar tudo, né? Eu coloquei umas perguntas assim, engraçadas para a gente poder refletir. Hoje, né, com a consciência que vocês têm hoje, o que seria mais apropriado? Eu vou viver exatamente igual, vai ser talvez com outra família, né? Ou com mais responsabilidade, que eu vou vir com uma consciência maior, ou mais pressa para aproveitar tudo? O que vocês acham? Opinião? Alguém? Acho que tudo. Aproveitar tudo? Os três, Não, os três. Todas as anteriores. A gente está em constante vontade de crescer, então sempre vai ter uma alteração na próxima, para melhor, eu espero. Essa é a esperança. Não ficar igual ao que você está E aí, quando nesse capítulo fala sobre a responsabilidade, é aquela lei boazinha lá, né? Causa e efeito. Se a gente conhecer isso aí, a gente sabe, né? Pode não ser agora, mas vai vir uma hora. O efeito vem. Né? É isso aí. E, pra gente finalizar, eu queria que vocês fizessem uma reflexão, né? Quando eu perguntar, vocês pensem, não precisa falar, mas o que você se considera hoje, né? Dentro do seu grau de evolução, do seu aprendizado, dessa vida que você passa agora. Você é um espírito em aprendizado, um espírito em reparação, um espírito em missão, ou um pouco de cada? Olha, agora deu opção para... 30 segundos para refletirem. Ok? Pronto, todos conseguiram refletir? Legal, não precisa falar, isso eu acho que é de cada um. Finalmente, para finalizar aqui, o que a pluralidade das existências traz para a gente não é simplesmente uma teoria, mas é um convite à responsabilidade que a gente tem com tudo que a gente tem como opção e perseverança. Porque se a gente realmente entende a pluralidade das existências, a gente sabe que a gente tem muito o que fazer. Né? Cada um de nós dentro do seu nível, dentro do seu conhecimento e entendimento. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês de mensagem hoje. E estou aberto a alguma pergunta, algum comentário, se alguém quiser fazer. Estou refletindo ainda. Quando eu falo sobre a resposta para a pluralidade das existências, eu falo assim, por que eu nasci com as duas pernas e tenho um planejamento que não tem nenhum, né? E essa semana teve uma coisa muito interessante que aconteceu em casa. A Gabriela, que é a minha filha mais velha, ela estuda na Oakland e ela trabalha lá. Ela auxilia estudantes que não conseguem fazer provas sozinhos, assim, por alguma deficiência, por algum motivo. E aí ela acordou de manhã e rezou e lembrou de uma questão dela lá e falou assim, Deus, me ajuda a ser mais humilde, a questão dela do dia. Ela chegou na Oakland para trabalhar, chegou um rapazinho, mais ou menos da idade dela, com a mãe, ela empurrando a cadeira de rodas dele, ele
não se mexia do pescoço para baixo. E ele chegou para fazer a prova e ela tinha que, falava para ela o que era para escrever. E ela escrevia tudo para ele. Ela chegou em casa, quer maior lição para a gente aprender a humildade, a ver isso? Uma pessoa extremamente inteligente e não consegue escrever a ideia que tem. E saiu de lá agradecido porque eu escrevi exatamente o que ele queria, até com a pontuação. Ele falou assim, certa. Então, é assim, é pra gente aprender mesmo. Eles vêm para ensinar, eles vêm numa vida de aprendizado e ensinar a gente também, entendeu? Obrigado por ter trazido isso. Hoje, só me veio agora à mente, eu vi uma reportagem, foi de manhã, eu acho, e que me tocou assim, bastante. Acho que é porque eu estava também com toda a minha palestra nesse assunto, um caso no Brasil que aconteceu do pai que matou os 2 filhos. E se matou. Aí eu falei, não é incomum, né? Quantas outras histórias a gente já ouviu disso? Mas me deu aquele baque, assim, falei, como essa alma, né, esse ser está perturbado, né? Chegar ao ponto de fazer uma coisa dessa. Aí de novo, né, refletindo tudo isso aqui, acredito piamente que existe um porquê, algo que por alguma maneira aconteceu, mas é difícil, né? E se eu não entendesse essa questão que a gente acabou de tratar nessa palestra, isso me chocaria muito mais. Se está me chocando ainda assim, me chocaria muito mais. Eu acho que é para reflexão mesmo, né? Me deixou meio abalado hoje com isso. Eu fiquei meio assim, cara, não Mas acredito que isso está quando é algo acontecendo. muito trágico, assim, a gente questiona demais. Eu acho que eu ainda não tenho o entendimento profundo disso, difícil, porque me causa até um pouco de revolta também. Assim. Porque uma coisa é falar aqui, colocar no papel, ler, todo mundo aqui tem capacidade de fazer isso. Agora, na hora que acontece um negócio desse, é meio chocante mesmo. Mas é isso, não é pra deixar triste, não, é só porque realmente eu lembrei agora que você falou e me deixou meio chocado mesmo. Vou falar semana que vem sobre isso aí. Legal. Algum outro comentário, pergunta? Não? Ok, beleza. Então vamos encerrando. Vamos agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui com saúde, em segurança, agradecendo a todo o plano espiritual, aquele que nos permitiu chegar aqui hoje, que está nos protegendo durante todos os trabalhos, e vamos nos preparando para os passes, para recebermos todas as energias que precisamos, que merecemos, e podermos sair daqui hoje ainda mais tranquilos. Assim seja, graças a Deus.